O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos celebrando este sexto domingo do tempo comum. É o último domingo do tempo comum que nós vamos já entrar na quaresma, neste tempo quaresmal, tempo de conversão, preparação para a Páscoa de nosso Senhor. Então, qual que é o tema que a liturgia da palavra nos traz para nós? O tema é sobre a pureza. Jesus, ele traz uma nova compreensão do que é a pureza diante de Deus. No domingo passado nós ouvimos que Jesus falava que não é o que entra dentro de nós que nos torna impuros, mas o que sai de dentro de nós, né? Então, Jesus hoje ele vai enfatizar essa pureza a partir da cura de um leproso, uma pessoa que estava com lepra, e diante de Jesus ele pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. E Jesus então olhou para ele, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja curado. E aí mandou para o sacerdote, dizendo para o leproso: vai, se apresente para o sacerdote, mas não contes nada a ninguém do que aconteceu, né? Então, a gente vai lá para a primeira leitura de hoje, no livro dos Reis, onde nos mostra que Naamã, ele veio procurar a cura. E aí, o profeta Eliseu disse assim para ele: vai no Rio Jordão e lava-te 7 vezes. Aí Naamã ficou furioso com isso. Ele esperava que ia acontecer de alguma outra forma. Depois ele entendeu o que significava. Pois se lavou no Rio Jordão e ele ficou curado, ficou limpo, a sua pele como uma pele de criança. Então, lá no Antigo Testamento, a lepra ela já existia há muito tempo, mas lá no Antigo Testamento já se acreditava na cura que vem de Deus, uma cura como uma graça de Deus, um dom de Deus. Mas ainda não se entendia a doença, ou melhor, a doença da lepra não era bem entendida, porque aquelas pessoas que contraíam a lepra, elas eram consideradas
como uma maldição de Deus. Então, se a pessoa tinha lepra, as pessoas diziam, ela é amaldiçoada por Deus. Outros se afastavam, porque não poderia se aproximar dos leprosos. Era uma lei que existia, né? Uma lei que não podia se aproximar dos leprosos. Então, quando a pessoa contraía a lepra, ela era isolada da sociedade. Ela devia de gritar, impuro, impuro, assim como está lá no livro do Levítico, né? Onde aquela pessoa que tivesse aparência, alguma doença com aparência de lepra, então o sacerdote é que declarava que a pessoa estava com lepra e ela se isolava da sociedade. Não recebia visitas, ninguém poderia se aproximar da pessoa. Então nós podemos perceber que não era só uma doença física, era uma doença interna. A pessoa sofria. Imaginemos a angústia dessas pessoas, a depressão, a ansiedade, o desprezo. Ninguém tinha amor para com essas pessoas. Então elas se sentiam completamente doentes, uma enfermidade não só por fora, mas por dentro principalmente. A gente viveu um pouquinho no tempo da pandemia isso, né? Quando nós tivemos que ficar isolados, não podíamos celebrar, não podíamos visitar os amigos, não podíamos fazer festas, né? E a gente ficava lá deprimido muitas vezes. É uma coisa angustiante. Imaginem esses leprosos que tinham que ficar meses e meses, até anos e anos isolados da sociedade. Então a lepra era uma doença muito terrível que corroía não só a carne, né, o físico, o corporal, mas corroía por dentro também. O que Jesus faz? Olha a atitude de Jesus. Ninguém poderia se aproximar de um leproso, muito menos tocar no leproso, né? Porque se dizia assim, se você tocar no leproso, você se torna impuro. Mas Jesus faz diferente. Ele vai, acolhe esse leproso e toca nesse leproso. Então Jesus veio trazer uma nova compreensão, né, da pureza de Deus. E depois disse, vai até o sacerdote, se apresente. Ele foi lá e no caminho ele foi curado. Então Jesus, ele quer mostrar que nós precisamos ser curados por fora e principalmente por dentro, né? As maiores doenças do ser humano são as enfermidades que estão no interior, no coração, na alma do ser humano. É isso que torna a pessoa enferma, desacreditada, egoísta. É isso que torna a pessoa sem amor, sem misericórdia, né? A enfermidade interior da pessoa. E é isso que Jesus fez. Ele não teve medo de tocar no leproso e também mostrou para todos que estavam ali que não é o externo, né? Nós podemos tocar, não é isso que vai nos contaminar, mas é o que vem de dentro de nós, né? Ciúmes, fofocas, mentiras, falta de fé, imoralidades, tantas outras coisas. É isso que nos torna impuros diante de Deus, né? Mas Jesus quer curar. E assim como aquele leproso disse para Jesus, Senhor, Tu tens o poder de curar-me. Nós também devemos de dizer isso, né? Senhor, Tu tens o poder de curar-me. Vamos repetir? Senhor, Tu tens o poder de curar-me. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele falava assim, que tudo o que nós fazemos, devemos de fazer para a glória de Deus. E nós devemos de ser imitadores de Jesus Cristo. Ou seja, as ações que Jesus praticou devem ser as mesmas ações nossas, né? Não podemos ter medo, não podemos deixar que as trevas, a impureza, né, das coisas, da escuridão deste mundo contamine o nosso coração, mas nós temos que ter atitudes de bondade, de misericórdia,
de compaixão para com o próximo, para que aqueles que mais sofrem, e não só aqueles que mais sofrem, mas todos nós, possamos sentir este amor de Jesus uns nos outros. Sejamos imitadores de Cristo, assim como Paulo nos ensina. Vamos pedir então esta graça de Deus. Amanhã nós vamos celebrar Nossa Senhora de Lourdes, que é a intercessora dos doentes. E dentro desta liturgia que nós celebramos, já vamos pedir: Nossa Senhora, nos ajuda para que nós possamos encontrar a cura do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma, que nós possamos ser libertos da escravidão, da lepra do pecado, das trevas que consome o nosso interior, que tira a nossa alegria, que não permite que a graça de Deus esteja e permaneça dentro do nosso coração. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes.